sensação é de pânico. O primeiro sentimento é o medo. Todo mundo que falava de câncer falava de morte. A gente pensa somente nos filhos, nos pais e no marido, assim, se eu faltar. Dar a notícia ao paciente de que ele tem câncer não deve ser uma tarefa fácil, não é mesmo, doutora Carla? Realmente, não é uma tarefa fácil. Porém, é importante que o paciente participe desse processo de descoberta da doença para que ele seja um parceiro no tratamento. Eu te digo que talvez a gente não, em muitas ocasiões, não é no primeiro contato que você vai passar para o paciente que ele tem câncer. Como é feita então, doutora, essa situação? Como a família deve se portar nesse momento onde você precisa dizer: você está com câncer e a partir de agora vamos fazer esse tratamento? O suporte da família é extremamente importante. É muito difícil uma pessoa enfrentar esse diagnóstico, enfrentar os exames, que muitas vezes são invasivos, enfrentar o tratamento que, por mais que ele tenha evoluído, ainda é um tratamento penoso, sem o suporte da família. O paciente precisa se sentir amado, precisa sentir que a vida dele é importante, que tudo está sendo feito para que ele tenha uma boa evolução, para que ele tenha sucesso. E ele tem que sentir que as pessoas estão dispostas a acolhê-lo. Porém, o que eu observo na prática diária é que existe muita cobrança da família com relação ao paciente. Você tem que comer, você tem que ser assim, você não pode ficar triste. Como se isso fosse trazer de volta a saúde plena. Isso, eu acho que essa cobrança muitas vezes deprime muito o paciente, porque às vezes você só quer ser acolhido, você não quer demonstrar alegria e otimismo, às vezes você está descrente, às vezes você está desanimado, às vezes você está sem apetite. E precisa exteriorizar tudo isso. Precisa exteriorizar. A gente tem um pouco de... Geralmente as famílias reagem negativamente a isso. Por quê? Porque a dor do outro incomoda muito a gente, né? Então, eu acho que uma coisa importante para os familiares é lembrar que tem que deixar o do paciente manifestar a sua dor, a sua angústia, as suas dúvidas. E para o médico também. O médico tem que estar preparado para ajudar nesses momentos difíceis, sempre com uma palavra de estímulo, de incentivo. Qual o posicionamento do médico? Deve-se dar a notícia de imediato ou não? Thaís, eu acho que o médico tem que ter a sensibilidade de perceber qual o melhor momento. Como eu disse, muitas vezes o primeiro contato do médico com o paciente talvez não seja o melhor momento de você usar a palavra câncer, a palavra quimioterapia, ou falar dos inconvenientes do tratamento. Quando o paciente já vem com essa visão, por exemplo, uma paciente que foi submetida a uma mastectomia e vem encaminhada do mastologista, ela já está preparada para isso, ela já sabe o que vai acontecer, porque o mastologista já adiantou, ela já vem de um longo processo. Agora, muitas vezes o paciente é pego de surpresa e chega no consultório do oncologista com um diagnóstico de câncer do qual ele não faz ideia. Tá? Esse eu acho que é um momento difícil. E o médico tem que ter a sensibilidade de saber qual o melhor momento de colocar. Eu acho que o paciente deve sempre saber o seu diagnóstico, porque isso faz do paciente um parceiro no seu tratamento. De uma maneira geral, doutora, com a sua visão, como você acredita que os pacientes costumam agir quando recebem a notícia? Incredulidade. A pessoa não acredita que aquilo está acontecendo com ela, tem uma fase de negação. Isso acontece com toda notícia ruim, toda situação desfavorável que a gente enfrenta, a gente passa por um momento de negação, depois de revolta e, por fim, a aceitação. Sendo um assunto tão delicado, doutora, como é dito à família se esse caso é curável ou não? Quando nós temos, estatisticamente, cientificamente, conhecimento de que aquela doença que aquele paciente na nossa frente possui é uma doença que tem uma alta taxa de cura, eu acho importante que isso seja dito, tá? Porque isso é um estímulo a mais. Ele sabe que, por exemplo, de 100 pessoas que se trataram daquela doença, a grande maioria, 80%, obtiveram cura. Então é muito fácil a gente se transpor e colocar naquele lugar, eu sou desses que vai ficar curado, tá? É diferente de uma doença que você está tratando com intuito paliativo e não curativo. Quando você quer melhorar os sintomas, prolongar a vida, oferecer qualidade de vida, e você não pode falar em cura. Doutora, e quando se trata das mudanças físicas, ficar careca, por exemplo, como os pacientes costumam agir diante dessa notícia? Normalmente, quando o paciente já chega sabendo que ele
tem uma doença oncológica, que ele vai ser submetido ao tratamento, ele já tem aquela expectativa, ele já sabe que se ele vai ou não perder o cabelo. Mas tem coisas que eles desconhecem totalmente. Geralmente as feridas na boca, a fadiga, o risco de esterilidade. Algumas drogas que fazem parte do tratamento oncológico, quando a gente vai usá-las, a gente pode oferecer para o paciente a possibilidade de reduzir a chance de perda de cabelo, tá? Não com todas as drogas, não com todos os quimioterápicos, mas especificamente para um quimioterápico, a adriamicina, é possível tentar reduzir isso através de uma touca criogênica, a baixa temperatura. Então são coisas que tem que ser colocado, o que a gente pode fazer para diminuir isso daí. Mas muitas vezes o paciente já sabe o que ele vai enfrentar. Muito obrigada, doutora, pelos esclarecimentos de hoje.